Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e a gente vai mostrar o que aconteceu em 2022 na sexta etapa da Copa HB20 no Autódromo do Titá. Confira então a primeira bateria. Vamos ter certamente boas disputas, bons pegas e com gente grande logo na frente. As luzes vermelhas estão acesas. Quando elas se apagarem, tá valendo a corrida 1 da sexta etapa da temporada de 2022. Agora sim é para valer, pé embaixo, aceleram fundo os pilotos no Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Já sobrou lá para placa de publicidade. Para quem está chegando agora, a gente lembra que choveu nas últimas horas aqui no interior de São Paulo. É uma pista que aparentemente não está molhada, mas essa umidade pode atrapalhar um pouquinho os pilotos. E já o Pedro Pimenta vai comentar junto com a gente também os detalhes dessa corrida. Você está vendo aí, eles vão contornando, passaram reto ali. Os cones levaram a pior aqui na frente, segura a primeira colocação nesse instante o Rafa Reis. Boa largada ali também do Leonardo Reis, ó, já vai assumindo a segunda colocação o Léo Reis. E terceiro pula para segundo e já aparece ali o carro número 37 também na frente, carro número 97, né, do Luiz Sena Júnior, o Seninha. Pedro Pimenta, que começo de prova eletrizante esse início de fim de semana aqui em Mogi Guaçu. Boa tarde para você, Pimenta. Boa tarde. Esse início de corrida foi como eu esperava. Os irmãos tomando a liderança, o Léo e o Rafa Reis, vieram muito rápidos nos treinos todos. E a primeira curva do Velocitar, ela traz essa velocidade, às vezes aparente. O piloto acha que vai dar para fazer a curva na velocidade, mas acaba não dando porque ela fecha de repente. E quem levou a pior nessa foi o Beto Cavaleiro, que de segundo pulou para quinto nesse momento, sendo seguido pelo número 6 aí que vocês estão vendo, que é o Fuentes, que está guiando agora, se não me engano. É o Fuentes. E foi uma largada até que tranquila por os 40 carros, passaram praticamente sem nenhum toque. E aí você está vendo esses primeiros instantes dessa prova aqui em Mogi Guaçu. E aí vamos para completar a primeira volta, vai passando o pelotão, sendo puxado ali pelo Rafa Reis. Rafa Reis na primeira colocação, Leonardo Reis em segundo, Luiz Sena Júnior em terceiro e na quarta colocação o Bruno Testa. Esse carro número 15 que você tá vendo aí, ó, é do Bruno Testa, acompanhado de perto ali pelo Beto Cavaleiro. Tá na pista nesse momento o Beto Cavaleiro, numeral número 77. E aí você tá vendo a diferença do líder para o segundo colocado, apenas 785 milésimos. Como eu disse na abertura da transmissão, né, Pimenta, é traçado, um circuito que exige muito do piloto, muita técnica, muita concentração, muito braço ao mesmo tempo. E quem largou super bem na elite foi o Léo Rufino, que fez o quinto melhor tempo na classificação e já ocupa a primeira posição na categoria. Ou seja, ele pulou de quinto para primeiro em 4, 5 curvas. Largada excelente desse piloto novo que você bem comentou no início, do carro 111, Leonardo Rufino. É, da nova geração do automobilismo brasileiro. E ele desbancou inclusive Arthur Scherer, né, que fez a sua terceira pole no fim de semana aqui em Mogi Guaçu. Nessa temporada foi a terceira pole do Scherer. Aí você tá vendo, ó, nesse momento encostando ali o carro numeral 147, Thiago Lopes. Teve um probleminha ali, acabou tocando o Thiago Lopes. Restando agora 21 minutos dessa primeira corrida em Mogi Guaçu. Também uma pequena avaria aí no retrovisor do numeral 299, o Francisco Meirelles. E na categoria Super, o Vitor Ardito, que tem como irmão e companheiro de equipe Agostinho Ardito, fez uma excelente largada também, largou em segundo e já ocupa a primeira posição. E em segundo da categoria Super está o Léo Martins, que fez um largadaço também, veio lá de trás e já ocupa a segunda posição. Muito movimentada essa primeira volta aqui no Velocitar da Copa Shell HB20. Vamos ver o detalhe, ó, de novo da largada, ó, para você acompanhar. Pedro Pimenta, ó, tentou abrir, colocar um pouco mais por fora ali o Fuentes, né? Ó, o pelotão se esparrama pelo traçado de Mogi Guaçu. E
deu para perceber. Realmente, a largada do Léo Rufino foi sensacional no meio do pelotão. Foi trazendo todo mundo para ganhar a posição e assumir a primeira colocação da categoria Elite, e que mantém nesse momento o Léo Rufino. E para você ter uma noção da largada que fez a categoria Elite, o Léo Rufino, que é o primeiro colocado na geral, o primeiro colocado na Elite, está em 10º na geral. E o Enzo Gianfratti, que fez também uma excelente largada, que largou em 4º na Elite, agora ocupa a 2ª posição da Elite e está em 11º na geral. Para você ter uma ideia de que o quão equalizados estão esses carros. O que muda? Categoria Super, Pro e Elite, eu sempre costumo falar, eu sempre falo isso para quem chegou agora, está assistindo, entender. Os carros são exatamente iguais. O que muda é a expertise do piloto. Piloto com muita experiência, Pro, mais ou menos, tem uma quantidade aí de 20, 30 corridas, Elite. E para quem está chegando agora no automobilismo, é a categoria Super. Tem muita história. A Copa Shell HB20 que vai fazendo sucesso em mais uma temporada, chegando nesse ano de 2022 e já prometendo novidades também para o ano de 2023. Aí eles vêm para completar mais uma volta. Pelotão fazendo aí a curva da vitória. Vem para completar mais uma volta, segue na primeira colocação o Rafael Reis. Você está vendo ali a briga do carro 111, que é do Léo Rufino, com o Enzo Gianfratti. Essa briga aí é boa, que vale a primeira colocação, ó. Ó o Léo Rufino ali, ó, puxando de perto o Gianfratti. Briga que está lá no meio do pelotão, mas que vale a primeira colocação da categoria Elite. E o retrovisor aí já está pedindo pinico, hein? Já bateu, já está querendo ir embora. Vai ser difícil de dar uma olhadinha para quem está passando no lado esquerdo dele. E o piloto usa muito o retrovisor durante uma prova disputada como essa, de muita competição, de muito braço? Usa e muito, os três, o interno e os dois externos. Aí você está vendo o carro do Índio também teve problema, vai encostando nesse momento ali na área de boxe o carro do Marcos Índio. Aí a briga do Meirelles, briga para encostar ali no Beto Cavaleiro. Essa briga aí que vale nesse momento a 7ª colocação. E a briga está saindo pena ali entre o Rufino e o Enzo Gianfratti, pelo primeiro lugar da Elite e o 10º na geral. E é só a primeira corrida desse fim de semana em Mogi Guaçu. Ó o Meirelles, ó como é que vem para cima, quase tocou ali na traseira do Beto Cavaleiro. Se segura, fecha a porta ali o Beto Cavaleiro, vai sustentando a posição enquanto consegue. Agora a curva é para a direita, tem um pouco de vantagem nesse momento. Agora a curva para a esquerda, eles vão saindo dessa curva que é o chamado S do Senna, do saca-rolha. E aí o Meirelles coloca de lado para fazer a ultrapassagem. O Daniel Nino fica do lado ali também, tenta se aproveitar da situação, ó. Grande ultrapassagem do Nino. Veio por dentro, esperou o momento certo. A briga do Meirelles com o Beto Cavaleiro fez com que eles perdessem um pouco de velocidade. Ele enfiou o bico do carro dele por dentro, não deu chance para o Meirelles voltar. A curva seguinte era para a direita, só que ele saiu com mais ação da curva do box e fez a vitória na frente do Meirelles. Linda ultrapassagem. Tática perfeita, assumindo então nesse momento a 7ª colocação o Nino. Você está vendo ali também as posições por categoria, ó. Na 4ª colocação o Peroni na categoria Super, em 8º o Hernani Kuhn na Elite. E essa briga aí que você está vendo, Davi, e vocês do Motorsport, entre o 111, o Rufino e o Enzo Gianfratti 19, eles acabam ficando um pouco mais lentos e estão segurando todo esse pelotão aí. Qual que era o certo fazer? Enzo, fica olhando o cara da frente, que é o Rufino. Rufino, não olha mais para trás. Vai para frente, anda, porque eles têm velocidade para ir embora desse pelotão. Mas não, eles preferem brigar e aí, ó, vai tomar por dentro já do Thiago Riberi, que não é nada bobo. E aí você está vendo nesse momento o carro do Leandro Martins, o Léo Martins. Aí tocando, vai guiando bem também o Léo Martins nesse começo de fim de semana. A categoria Super nesse momento, tá aí, ó, o carro número 16 do Léo Martins. Aparentemente tranquilo o Léo Martins, o segundo colocado na categoria, faz dupla com o Augusto Ardito. Quem está na pista nesse momento é o Vitor, do Leonardo Martins. Só uma correção, Augustinho, né? Aí o carro do Rafael Reis
na primeira colocação, Leonardo Reis em segundo. Aí a briga pela primeira colocação, tenta usar como pode ali a pista o Leonardo Reis para encostar no Rafa. Briga de gente grande. Não, e olha o que eles abriram no terceiro colocado, que é o Luiz Senna Júnior, que também fez uma grande largada. 5 segundos praticamente. 4,8 de um e 5,5 de outro. Ou seja, dele, terceiro colocado, para o primeiro, 5 pontos numa corrida que tem 5 voltas, eles estão abrindo 1 segundo por volta. É um caminhão de tempo, é muita coisa. Faltando agora 14 minutos para o fim da primeira corrida no interior de São Paulo. Aí nós temos o pelotão um pouco mais atrás, também briga por posições. O legal da Copa KB20 é isso aí, né? Não tem disputa fácil na frente, no meio, lá atrás. Briga por posições. Davi, eu sempre falo que a Sul-Americano, a corrida, a melhor categoria, a melhor categoria, a melhor corrida, aliás, aqui na América do Sul, são os argentinos. Mas a Copa Shell HB20 não deve nada para eles, sabe por quê? Porque do primeiro ao último colocado tem disputa. E essa dinâmica que faz essa Copa Shell HB20 fica excelente. Aí você está vendo o carro numeral 90. O Ribéry nesse momento na pista também tentando segurar sua posição. E aí eles vêm para completar mais uma volta. Na categoria Super você tem ali o Bortoloso em 10º, o Gustavo em 10º e o Vinícius em 11º. No geral, né? Da categoria Super. Na classificação geral, na 10ª colocação nesse momento, quem está ali é o Enzo Gianfratti e em 11º Lucas Bornemann. E o Rufino agora deu uma volta excelente, abriu meio segundo do Enzo, mais meio segundo, ele virou 57,6 e o Enzo em 10º colocado. Olha virou aí, 51. rapaz, o Leonardo Martins, dá uma olhada, Pimenta, ó. O líder da categoria Super coloca ali as mãos à cabeça. Que pecado, teve problema com o carro ali. O Leonardo Martins acabou abandonando a prova, estava liderando na categoria Super. Léo Martins, que fez um trabalho nos treinos agora tranquilo, não apareceu, quase ficou quietinho, quase não fez barulho, fez uma classificação razoável, largou em 8º e já estava liderando. O trabalho que esse menino fez, esse piloto fez na corrida foi excelente, não merecia essa sorte. Deveria ter continuado na pista, mas por conta de algum problema saiu. Eu torço muito por ele, porque ele é um cara muito focado, gosta do automobilismo com muita perfeição. Ou seja, ele vai buscar o melhor. E o melhor dele, ele deu. Infelizmente, teve esse problema, mas estava guiando muito. O automobilismo tem dessas coisas, né? Quem é piloto está acostumado com esse tipo de situação, com esse tipo de cenário. Claro que sai da pista frustrado, mas tem esse risco. Aí vem para cima do Luiz Senna Júnior, o Bruno Testa. Essa briga aí que vale nesse momento a 3ª colocação da categoria Pro e da classificação geral também. E o Testa está mais rápido que o Seninha, esse 97. Tirando alguns segundos. Virou 4 décimos mais rápido nessa volta. Interessantes para tentar encostar. Então você tem a briga lá na frente, na primeira colocação, o Rafa Reis com o Leonardo Reis. E logo depois ali o Luiz Senna Júnior com o Bruno Testa. Esse aí é o carro do Fernando Júnior e do Luiz Eduardo Fuentes, que fazem dupla nesse fim de semana em Mogi Guaçu. E ali atrás, alguém que sabe pilotar também, né? O Catucci. Catucci só está olhando para o campeonato. Ele não está pensando nesta prova em fazer uma corrida para ganhar. Ele quer, sim, acumular a maior quantidade de pontos possíveis. Dentro da limitação que ele está agora, para ele até tá bom. Porque o campeonato para ele me disse agora há pouco que está sendo o mais importante pensamento dele neste momento. Ou seja, regularidade.
que no fim das contas é o que vale, claro, né? O Alberto Catucci nesse momento em sexto, com o Fuentes em quinto. E ele tem mesmo que pensar, mas ao mesmo tempo ele tem que dar uma acelerada, porque ele é o segundo no campeonato com 148 pontos, e o Léo Reis, que agora ocupa a segunda posição e sumiu na frente, está com 163, 163 pontos. Essa diferença vai aumentar agora. Eu acho bom o Catucci começar a pensar também e passar o Fuentes, que está na frente dele, o HB20 Spec número 6. E olha aí, a 9 minutos do fim dessa primeira bateria do fim de semana. Dá uma olhada como é que encostou ali o Léo no Rafa. Deu uma encostada, ainda tem muito chão pela frente. Esparrama, vai lá fora, traz para dentro novamente ali o Léo Reis. Vem para cima do líder da prova, esse aí, ó, o Rafa Reis. Se chegar, nós teremos uma disputa sensacional no fim da corrida 1. Agora deu uma esparramada demais, né? Tentou usar demais agora ali a zebra o Léo Reis. Ó, dá pra ver visualmente que já abre um pouquinho de novo o Rafa Reis. Essas duas saídas de pista que ele deu acabaram tirando dele velocidade. Na saída da 2 e agora na curva da mata, que chega é uma curva rápida, acabou tomando o tempo dele. Mas eu vou te falar uma coisa, pelo que eu conheço esses dois, se chegar o irmão, o Léo, no Rafa, eles acabam se estranhando. Ninguém dá chance para ninguém. Família fora da pista, né? Ali dentro o que vale é o resultado. E aí você tá vendo novamente a disputa pela segunda colocação, pela terceira colocação, logo ali atrás o Fuentes e o Catucci, né? Disputa pela quinta colocação, Fuentes é o quinto. E aí você tá vendo o carro do Léo Rufino, que é o líder da categoria Elite, aí brigando nesse momento ali com o Enzo Gianfratti. Não conseguiu encostar o Enzo ainda, né, no Léo, para tentar uma ultrapassagem, tentar alguma manobra um pouco mais agressiva. Ele tirou 4 décimos nessa volta. Ele virou 1,57,0 e o Rufino 1,57,4. Encostou, mas não a ponto de tentar uma ultrapassagem. Quem está fazendo uma corrida excelente é o Thiago Sansana, que cravou uma pole absurdamente rápida na categoria Super, virou 1,56,8, enfiou só 6 décimos, aliás, no segundo colocado, que foi o Ardito, que agora ocupa a segunda colocação. Primeiro na Super, Thiago Sansana. Segundo na Super, Vitor Ardito. Eles continuam em primeiro e segundo, mas a briga é ferrenha. Aí você tá vendo como chegou, como encosta nesse momento o Catucci ali pra cima do Fuentes. É o Fuentes que tá na pista? É o Fuentes, né? Fuentes que tá na pista nesse momento. O Catucci vem pra tentar alguma coisa. Claro que tá pensando na regularidade. Agora há pouco comentou o Pimenta, né? Mas se puder ganhar uma posição, somar o maior número de pontos possíveis, quanto mais melhor. Faltando agora 6 minutos para terminar a primeira corrida no Velocitar em Mogi Guaçu. Aí o Thiago Sansana, líder da categoria Super, como comentou agora há pouco Pimenta, né? Fez a pole position. E foi a primeira dele na temporada. Primeira pole dele na temporada, e vai abraçando muito bem essa primeira colocação, o Sansana. Mas o Ardito tá muito rápido tá atrás dele. Tá chegando aos poucos, né? A parcial agora, a pista é dividida em 3 parciais, 3 partes. A cronometragem pegou agora a segunda parcial, que é esta curva que você acabou de ver aí, anterior a esta. O Vitor Ardito foi 3 décimos de segundo mais rápido do que o Sansana. É bom o japonês abrir o olho aí, hein? Aí eles vêm para a descida, vêm para contornar essa primeira perna do saca-rolha. Aí você tá vendo, ó, 10 voltas completadas. Rafael Reis, o líder. Leonardo Reis na segunda colocação. Luiz Sena Júnior em terceiro, com Bruno Testa em quarto. Na categoria Elite, primeiro lugar para Léo Rufino, seguido de perto ali pelo Enzo Gianfratti. E o Bruno Testa segue ali a perseguição para cima do Luiz Sena Júnior. 5 minutos
nesse momento para terminar essa primeira corrida em Mogi Guaçu. E é um momento decisivo para o campeonato, né? O campeonato tem uma rodada dupla nesse fim de semana. Aqueles pilotos que estão lá em cima brigando pelas primeiras colocações querem somar o maior número de pontos possíveis, porque daqui a pouco nós temos a última etapa que vai acontecer em Interlagos. Então tem que chegar bem definido. E olha como é que é. Catucci estava tranquilo, pensando... Opa! Sansana. Rapaz, Sansana. O Sansana estava ali sendo pressionado pelo Vito. O Vitor Ardito acabou escapando, foi lá fora, foi na grama, traz de volta o carro ali, o Sansana. Ó, teve um toque na... Tá amassada a porta dele, do lado esquerdo. A porta do lado esquerdo, né? Dá pra perceber realmente ali, ó. Vamos ver de novo, ó. A briga dele com o Vito já estava amassada antes do toque, ó. Mas pegou a frente do carro ali do Vito, tocou na traseira do Sansana e não tem como segurar, né, Pimenta? David, foi embora. Eu vou te falar, os comissários esportivos vão trabalhar agora, hein? Certamente é um incidente que vai ter investigação. Mas com certeza, e aí vai ter uma punição. Eu já tenho o meu veredito, mas eu prefiro esperar os comissários. Você tá vendo ali a Thaline Chikoski também. A Thaline deu uma escapada. A única mulher no grid da Copa Shell HB20. E ela anda bem entre os marmanjões, né? Você tá vendo ali o carro do Vito, né? Ele vai ser obrigado a entrar no box. Por conta do para-choque, né? Isso, a categoria reza o seguinte. Tem alguma avaria no para-choque dianteiro ou traseiro? Tem por obrigação o piloto entrar no box. Olha a briga aqui. Dá uma olhada. A briga do Fuentes com o Catucci. Ali atrás também o Nino com o Beto Cavaleiro. São duas brigas que nós temos aí nesse momento, ó. Uma seguida da outra. O Catucci vem pra cima do Fuentes. Tenta ganhar essa posição de qualquer jeito. Briga pela 5ª colocação. E aí você tá vendo o Meirelles abandonando a corrida. E com isso o Catucci ficou liberto de novo do Nino, porque o Nino estava engatado atrás do Catucci, louco para passar. E aí o Catucci começou a querer passar o Fuentes de uma forma mais agressiva, porque ele viu que ele poderia ser ultrapassado. E para o campeonato, para ele, é horrível, né? Pensando naquilo que a gente falava agora há pouco sobre manter uma regularidade e tentar deixar o rival que está brigando pelas primeiras colocações o mais longe possível, né? Acaba sendo um prejuízo realmente. Olha de novo o toque aí, ó. E o toque já aconteceu, né? Ó, mas teve um toque ali também do Sansana depois. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou sair do mundo. Eu vou deixar para você o primeiro toque. Porque ficou claro, né, Pimenta? O primeiro toque na caipirinha, o Vitor Ardito não fez por querer, mas ele tinha toda a imagem, toda a noção do que estava acontecendo. Ele foi um pouco afoito ali, ninguém passa ninguém. Se precipitou na manobra. Ele poderia ter dado uma aliviada. Segurado um pouquinho, né? E aí, meu entendimento, teve um troco. Mas é o meu entendimento, tá? Quem tá falando é Pedro Pimenta. Eu posso estar totalmente errado e quero estar errado. Eu também. Faltando agora 1:25 para terminar essa primeira corrida. Você tá vendo ali também o Bruno Pierozan. Esse aí, ó, o numeral 12. O carro do Bruno. Deu uma passeada também, né? Pela sujeira no para-choque. A Thaline Chikoski também está ali no meio do pelotão. Rafa Reis lá na frente, vai liderando a prova com o Leonardo Reis na 2ª colocação. São os últimos momentos dessa primeira corrida. Colocou de lado ali o Bruno para tentar uma ultrapassagem. Estava um pouco distante. E agora ele consegue, rapaz. Olha, parecia que estava muito distante. De repente deu bote. Foi certeiro agora o Bruno Pierozan. Deixou para trás ali o Rômulo Molinari. Aí o carro número 301. Se não fossem aquelas duas escapadas do Leonardo Reis, ia ser uma pressão nesse momento para o Rafa Reis. Teve um pouquinho de sorte. Azar do irmão, que acabou escapando. Aí vem tocando com muito cuidado. Vem para vencer a corrida 1 do fim de semana em Mogi Guaçu, o Rafael Reis. Pilotaço, né, Pimenta? Pilotaço.
guia muito, ele e o irmão. Tem vários pilotos aqui nessa categoria que guiam muito, e esses dois estão mostrando que guiam bastante. Deram 12 voltas e abriram 13 segundos do terceiro colocado, que estava na briga, o Seninha e o Testa. Mas olha a distância, eles estão fazendo a 1 e não apareceram ainda. Não apareceram na lá em cima ainda, né? Na curva da vitória. Realmente é uma vantagem sensacional dos dois, né? Vitor Ardito acabou de sair do box, arrumou o seu para-choque. Só perde se errar. Olha que disputa bonita nesse finalzinho de corrida. Rafael Reis na primeira colocação, tenta colocar de lado, vem para receber a bandeira quadriculada. Vem para vencer Rafael Reis em Mogi Guaçu. E com Léo Reis passando ali muito perto na segunda colocação. E aí vem para ser terceiro o Luiz Sena Júnior. Aí você está vendo o resultado da Pro, só para confirmar, o Rafa Reis em primeiro, o Léo Reis em segundo, o Luiz Sena Júnior na terceira colocação, Bruno Testa em quarto e o Eduardo Fuentes na quinta posição. Categoria Elite, Léo Rufino em primeiro, Enzo Gianfratti em segundo, o Bruno Pierozan em terceiro, o Rômulo Molinari na quarta posição e o Antônio Junqueira chegando em quinto. E vamos ao resultado também da Super. Thiago Sansana em primeiro, carro número 84, o Leandro Parisotto em segundo, o Diego Peroni em terceiro, o Vitor Andrade na quarta colocação e o João Pedro Bortoluzzi em quinto. Bortoluzzi que, se não me falha a memória, venceu em Santa Cruz do Sul, né? A corrida, essa primeira prova que mostrou na categoria Pro, na Super e na Elite, 3 vencedores. Os meus destaques, como eu sempre ponho aqui, primeiro vai para o Rafa Reis, que venceu a corrida sem menor sombra de dúvida, dominou a categoria, a corrida toda. Na categoria Elite, o Léo Rufino vai ser o meu escolhido para levar os meus parabéns, o meu melhor piloto do dia na categoria Elite, porque ele fez uma largada maravilhosa, não encostou em ninguém, estava no meio do pelotão, eu via ali na curva 1 ele se livrando de todo mundo, e fez uma excelente, construiu, como eu disse, a vitória dele na largada. E eu tenho 2 destaques na categoria Super. Um é o Sansana, que desde a classificação fez um trabalho excelente e fez uma corrida muito, mas muito boa. Dominou na categoria dele esta corrida, tomou um toque ali, foi envolvido num outro toque lá que talvez os comissários vão falar, mas eu gostaria de passar o seguinte: o Thiago Sansana guiou muito, merece essa vitória. É um piloto que está buscando o aprimoramento e isso é interessantíssimo para que as pessoas, os pilotos mais novos, enxerguem que tem chance sim. Para você ver, ele largou lá atrás e chegou em 17º no geral. E o meu outro destaque, meus 2 destaques, destaque duplo na categoria Super, o Leandro Parisotto. Esse também merece os meus aplausos. Bem, você conferiu os pegas da primeira bateria da Copa HB20 no Velocitar. Veja agora a segunda bateria. Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. Vem com a gente para mais uma tarde de muita emoção, de muita velocidade e de bons pegas. Os carros já estão na pista, nós vamos confirmar já para você o grid de largada desta rodada dupla. Temos aí a 6ª e a 7ª etapa nesse fim de semana no Velocitar. Largando na frente na categoria Pro, Rafael Reis. Na segunda colocação, Beto Cavaleiro. Em terceiro, o Léo Reis. Em quarto, Alberto Catucci. Na quinta colocação, Luiz Sena Júnior. Em sexto, Thiago Riberi. E na 7ª colocação, Bruno Testa. Em oitavo, Diego Valini. Em nono, Eduardo Fuentes. Abrindo ali a quinta fila, João Vieira. Em 11º, Humberto Guerra Júnior. Na 12ª colocação da categoria Pro, Francisco Meirelles. Virando a página em 13º, Daniel Nino. Na 14ª colocação, Chris Bordeman. E agora na categoria Elite, na primeira colocação, largando na frente, Arthur Scherer. Na segunda posição, Bruno Pierozan. Em terceiro, Hernani Kuhn. Na quarta colocação, Enzo Gianfratti. Em quinto, Léo Rufino. Novato Léo Rufino. Gente nova, nova geração.
o Antônio Junqueira em sexto. Em sétimo, Rômulo Molinari. Na oitava colocação, Marcos Índio. Em nono, Lucas Bordemann. Na décima colocação, Taline Chikoski. E aí nós temos também na categoria Elite, Edgar Colamarino. E na categoria Super, na frente, Thiago Sansana. Em segundo, Vitor Ardito. Léo Martins em terceiro, Diego Peroni em quarto, Thiago Lopes na quinta colocação. Rafael Velho é o sexto, Leandro Parisotto sétimo, João Pedro Bortoluso oitavo, o Thiago Riso na nona posição, Sandro Siqueira em décimo e na 11ª colocação o Gustavo Bortolotto. Fechando o nosso grid, nós temos ainda Vinícius Bortoloso, Silvio Gatão, Eduardo Dorigel e o Vitor Andrade. Não vai faltar emoção, tenho certeza, nessa que é uma das pistas mais desafiadoras do automobilismo brasileiro. É preciso ter muita técnica para guiar aqui. É difícil você fazer uma volta perfeita, os pilotos sabem disso e já estão aí na pista sendo puxados nesse momento pelo safety car. Você que está acompanhando as emoções da Copa Shell, se ajeite aí, lá vem emoção, lá vem adrenalina, abrindo muito bem esse fim de semana na tarde desta sexta-feira. Você está vendo aí o carro do Rafa Reis, também do Beto Cavaleiro. Na colocação geral são os dois primeiros colocados ali na frente do safety car. Vamos conferir o grid dessa corrida número 2. Luiz Senna Júnior em primeiro, Léo Reis em segundo, Rafa Reis em terceiro, Bruno Testa em quarto, quinto para Fernando Júnior, na sexta colocação Alberto Catucci. Virando a página, na 7ª colocação, categoria Pro, Daniel Nino. Em oitavo, Bernardo Cardoso. Em nono, Humberto Guerra Júnior. Na 10ª colocação, Rodrigo Baroni. O Cris Bordemann, 11º. E o Rogério Cruzeiro, carro número 42, 12ª colocação para ele. Nós temos também o Thiago Riberi, carro 90, 13ª colocação. Francisco Meirelles em 14º. O primeiro da categoria Elite é o Bruno Pierozan. O segundo da categoria Elite, Enzo Gianfratti. O terceiro vencedor de ontem, Léo Rufino. O quarto, Antônio Junqueira, com carro número 38. Vamos agora ao quinto colocado da categoria Elite, Lucas Bordemann. Na sexta colocação, Taline Chikoski. Em 21º na geral e sétimo na Elite, Hernani Kuhn. O Pedro Perdoncini vai sair na 8ª colocação da categoria Elite, o Arthur Scherer na 9ª colocação e o Edgar Colamarino em 10º. Em 11º, o Marcos Índio. E agora a primeira colocação ali para a categoria Super, o Vitor Andrade. Em segundo, o Diego Peroni. Na 3ª colocação, Leandro Parisotto. Em quarto, João Pedro Bortolusi. O Rafael Velho saindo na 5ª colocação. E aí nós temos o Vinícius Bortoloso em sexto, Gustavo Bortoloso na 7ª colocação, Thiago Sansana em 8º, o Sandro Siqueira em 9º, o Silvio Gatão na 10ª posição e o 10º colocado para Luiz Dorigel. Lembrando que nós tivemos também, e aí ó, só para complementar, né, nós temos também a complementação do grid com o Agostinho Ardito, Léo Martins, o Thiago Riso e o Thiago Lopes na categoria Elite. São 40 carros na pista em Mogi Guaçu. Só fazendo aqui uma ponderação, ontem nós tivemos a vitória do Thiago Sansana. Ele venceu na pista, depois ele acabou sendo punido por um incidente com um colega de profissão. Foi punido com 20 segundos. A vitória ficou no colo então de Leandro Parisotto, por isso essa inversão no grid também, né, Pimenta? Exatamente. E também o Lucas Bordemann, na última volta de ontem, o para-choque dele caiu e reza no nosso regulamento que para-choque é variado, tanto o dianteiro quanto o traseiro, ele é obrigado a ir para a box. Como foi a última volta, ele levou 20 segundos de punição. E aí você está vendo os carros, daqui a pouco vão se alinhar, lembrando que na Copa Shell HB20, largada lançada, ou seja, em movimento. Que deixa ainda muito mais emocionante essa prova, né? Uma dinâmica diferente, tem gente que prefere a largada parada, mas a largada lançada é algo sensacional também. Aí as luzes vermelhas, elas se acendem. Quando elas apagarem, tá valendo a corrida número 2 em Mogi Guaçu. Vamos lá, bora lá, agora sim, oficialmente para valer. Os carros se esparramam aí pela pista do Autódromo Velocitar. Já tivemos toque lá atrás, já temos aí inclusive o Léo Rufino saindo nos primeiros metros dessa corrida número 2. Lá na frente tenta chegar na primeira colocação o Léo Reis. Vai brigando lá com o Senna Júnior. Já pulou na frente ali o Léo Reis.
Carro também número 117 se esparrama nesse momento da pista, sai um pouquinho o Humberto Guerra Júnior. E aí você está vendo a parte dianteira da prova, tenta se segurar, tenta se manter firme na primeira colocação. Luiz Senna Júnior consegue, chegou a ser ultrapassado pelo Léo Reis. O Rafa Reis também se aproveitou, sai de terceiro para a segunda colocação. Esse é o primeiro pelotão da categoria Pro que vem firme para essa corrida número 2 em Mogi Guaçu. Uma largada, não dá para dizer 100%, tivemos alguns toques, algumas saídas, mas todos os carros aí permanecem na pista, Pimenta. Para mim, largada normal, toques, lógico, vão haver 40 carros, um querendo ultrapassar o outro, qualquer encostãozinho, as rodas dianteiras se grudam, é incrível isso. E aí leva para fora, ou para a direita ou para a esquerda. No caso, para a esquerda foi para fora Lucas Bornerman e também o Léo Rufino, que o Léo é da categoria Elite. Junto com o Lucas. Isso é muito ruim para o campeonato. O Léo, que ontem venceu, abriu uma distância um pouquinho maior para o segundo colocado do campeonato e agora está lá para trás. Não é um bom negócio para ele, vai ter que remar. Ele e o Lucas Borner. Você viu também agora há pouco no detalhe o carro ali do Bruno Testa, largou na terceira colocação. Bruno Testa acabou caindo bastante. Daqui a pouco, quando ele completar essa primeira volta, a gente vai ver a colocação do Bruno Testa. Aí a briga na categoria Pro, na ponta, nesse momento, o carro número 97 do Luiz Senna Júnior. E aí você tem o Rafa, que está com o lastro de sucesso, né? 30 quilos é uma diferença interessante nessa briga aí. Ele está com 15 quilos, 30, 25, 20. Aí tem 20 quilos de lastro 97, em segundo tem 30 quilos e em terceiro tem 25 quilos. Isso aí é por conta do pódio de ontem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está fazendo valer a promessa do Luiz, mas acabou de tomar um passão na curva 2. Mas ele falou para mim, eles vão ter que lutar muito para me ultrapassar. E aí você está vendo nesse momento, então assume a ponta. O vencedor de ontem, o Rafa Reis, já passou pelo Luiz Senna Júnior, foi embora para assumir a primeira colocação nesse momento, o Rafa Reis. Ó, falei, estava com problema realmente ali o carro do Testa. Está encostado aí nesse momento no box o carro numeral 15. Aí faltando 22 minutos, apenas o começo dessa corrida número 2 em Mogi Guaçu. E agora vem para cima ali também do segundo colocado, o Léo Reis. Aí você está vendo de novo, ó, os primeiros metros da largada, a briga ali do Silvio Gatão acabou tocando no Diego Peroni. E aí o carro número 42 também passeando lá fora nesse momento. E agora nós temos a intervenção do safety car, hein? Intervenção do safety car nesse momento. Os carros vão se agrupar novamente, ó. Você está vendo, ó, ficou numa posição de risco ali o carro do Thiago Rizzo, ó, e acabou se chocando, bateu fortemente ali com o Luiz Doriguel. E aí não tem jeito, né, Pimenta? Safety car, carro de segurança na pista nesse momento, aí ninguém passa. É um incidente ou um acidente que envolveu o Rizzo e o Doriguel. Os dois fazem parte da categoria Super. Vamos lá, você está vendo aí o Rafa Reis na dianteira. Aí puxando a fila, recolhe o safety car. Vamos para a relargada. E agora fica também a estratégia aí do Rafa Reis, para saber como é que ele vai tentar dominar a fera ali que está atrás dele, o Luiz Senna Júnior. Esparrama, abre aqui pela esquerda do seu vídeo. Os carros com traçados diferentes vêm para tentar a segunda colocação também ali. O Léo Reis para cima do Senna Júnior. Abre, espalha, tenta fazer um traçado mais fechado. O Léo Reis lá na frente se mantém muito bem. O Rafa Reis. Será que vai conseguir uma dobradinha o Rafa Reis nessa sexta etapa da temporada? Usa a zebra. Já temos também ali o carro avariado do Daniel Nino. Para-choque. E ontem ele largou lá atrás na categoria Pro, 13º, não fez uma classificação boa, remou, foi para sétimo, largou hoje em sétimo e estava ocupando o 4º lugar. Por que eu falo estava? Ele ainda está em quarto, mas ele vai ser obrigado a entrar na pista. Esse tipo de situação abala o piloto totalmente mentalmente. Ele vai ter que ter capacidade de entender que ele tem que entrar o mais rápido possível para voltar e tentar recuperar. E o seguinte, né? Como a gente está vendo aí, é um pelotão só na Copa Shell HB20. Dificilmente a gente tem uma prova como aconteceu ontem, né? Onde os dois primeiros acabam abrindo uma grande vantagem para o segundo colocado, né? Enquanto ele chegar realmente ali para voltar, ele vai ter um prejuízo. E olha, nesse momento nós temos aí um drive-thru para o carro número 42, o Rogério Éder. Teve um probleminha na largada ali com o Rogério Éder.
vai ter que cumprir um drive-thru. Queimou a largada. Pimenta. O queimar a largada, às vezes, não é reacelerar antes de todos. É sair do colchete. Ou seja, você tem um alinhamento, duas filas indianas, lado a lado, e um desses pilotos sai desse colchete para de repente olhar o farol, ou ver se realmente largou. Isso aí, mesmo que ele não ganhe velocidade, é colocado, é punido como queima de largada. E aí você está vendo o pelotão chegando para completar mais uma volta. Está conseguindo abrir um pouquinho de vantagem nesse momento o Rafa Reis para o segundo colocado, que é o Luiz Senna Júnior. Na segunda colocação nós temos o Seninha, em terceiro o Léo Reis. Aí você está vendo o carro do Rogério Éder, ó, que vai ter que cumprir essa passagem pela área de box. Acabou tocando ali o Rogério Éder, que não teve culpa. Arthur Scherer. O Scherer não teve culpa. Já estava por dentro, posição tomada, uma situação que os comissários entendem assim. O espaço já está ganho. Não adianta o piloto que está disputando e por fora, no caso foi o carro 42, vir para dentro. Vai para dentro, vai tocar. A culpa de quem é? De quem está por fora e veio para dentro. Tinha que ter deixado o Scherer continuar e terminar a ultrapassagem, concluir a ultrapassagem. E quem está fazendo uma excelente corrida é o Enzo Gianfratti, em 7º lugar, na categoria Elite, entre os prós, andando super rápido e atacando o Humberto Guerra. Essa situação é uma situação assim, ó. Já estou em primeiro na categoria Elite. Tenho carro para avançar? É prudente? Se de repente não for, continue aí, porque o campeonato é que vale. E aí você está vendo nesse momento como é que está a classificação. Nós temos aí os 6 primeiros no geral da categoria Pro. E você tem ali o carro de número 19 da categoria Elite aparecendo entre os 10 primeiros, né? Inclusive tem também ali o carro número 38, né? Então são pilotos que vêm fazendo boas provas nesse momento. O Enzo Gianfratti principalmente liderando na categoria Elite. E aí o pessoal que está aqui na torcida, né? A Mariana Alves está dizendo, ó, carro número 198 e 199. Você está vendo aí o Nino na área de boxe para trocar o para-choque dianteiro. Está dizendo aqui que o 198 e o 199, que são os irmãos, corriam juntos no mesmo carro. Nessa etapa da temporada eles estão realmente correndo em carros separados. Pimenta. Olha aí o que eu estava falando. O Enzo está atrás de 2 caras da categoria Pro. O que ele tem que fazer? Esperar, não tentar nada, esperar ver o que vai acontecer, porque de repente nessa disputa, um espirra para cá, outro espirra para lá, ele dá o bote e ultrapassa 2 no mesmo, esperando o resultado final, porque ele é líder da categoria Elite, e entre ele e o segundo, que é o Hernani Kuhn da categoria Elite, está o Chris Bornerman. Então, de repente, ele já tem uma parede, ele tem um escudo entre ele e o segundo colocado, que é o Hernani Kuhn, que está fazendo uma excelente corrida também, um excelente piloto. E aí você está vendo essa briga pela 4ª colocação. Humberto Guerra Júnior e também o Rodrigo Baroni. Faltando agora 9 minutos para encerrar a corrida 2 em Mogi Guaçu. Consegue abrir uma vantagem mesmo com um lastro de sucesso, 30 quilos no carro do Rafa Reis. Que desempenho vai tendo o Rafa Reis nesse fim de semana no Velocitar. E aí você está vendo o carro ali do Enzo Gianfratti, né? 6º no geral, 1º na categoria Elite. Uma boa prova também do Enzo Gianfratti. Carro número 19. Rafa Reis e o Léo Reis, que eu falei, os irmãos, eles estão tendo realmente um trabalho muito bom esse final de semana. Mas quem é surpresa nesse momento é o Luiz Senna Júnior, que está acompanhando muito de perto e segurando a onda do Léo Reis, que o Léo está querendo ultrapassar de qualquer jeito. E o Chris Bornerman em 4º na Pro, fazendo uma excelente corrida. Está de parabéns, porque não acertou o carro como ele queria durante os treinos, veio pelejando, veio penando a duras penas fazer o trabalho dele, mas agora acertou, tá rápido e constante. Márcio Pereira está na torcida aqui pelo Thiago Riso, carro de número 17. Um abraço para o Márcio, está acompanhando aqui a nossa transmissão, né? O Thiago Riso que acabou tendo aquele incidente forte ali com o Doriguel, né? O safety car entrou na pista, vai tentar voltar para a primeira corrida da
7ª etapa da temporada, o Riso. E claro também, né, automaticamente o Nino. Aí você está vendo no detalhe o carro de número 77 do Bernardo Cardoso. E o Enzo Gianfratti, que vinha fazendo uma boa corrida, passou inclusive agora há pouco ali pelo Doriguel. E agora vai ficando para trás ali, vai tendo problema o carro número 19. Nesse momento então o Hernani Kuhn assume a frente na categoria Elite. Aí você está vendo ali, ó, o carro do Enzo. É piloto novo, vai aprendendo com a Italina Chikoski com problemas também. Mas piloto novo, aqui é um aprendizado. Ele deveria ter tido calma, deveria. Eu cantei a bola, mas se envolveu e acabou sobrando para ele. De repente eu estou vendo ali o para-choque avariado, não está caindo, não é motivo para entrar no box, mas com certeza as rodas dianteiras saíram do alinhamento. Que a gente faz uma convergência igual para todo mundo, só que se bateu a roda e ela mexe, o carro fica inguiável e com certeza é o que está acontecendo no carro dele agora. Nesse momento ele está na frente aí do Edgar Colamarino. E aí é uma briga de categoria, né? Os dois da categoria Elite. E eu estou acompanhando aqui o Bernardo Cardoso, carro número 77, vem rápido também, melhorando volta após volta. Vai tentar chegar ali para brigar pela 6ª colocação. Companheiro do Beto Cavaleiro, que andou ontem, né, Pimenta? E vocês viram o estilo de guiada do Bernardo? O carro na curva 1 freou a traseira, lançou, o carro para a esquerda, ele virou o volante para a direita, deu no acelerador, é uma curva feita em 3ª marcha e não tirou o pé do acelerador, porque se tira a roda, deu com 3/3 e saiu sem perder tempo, isso é o mais importante. Guia muito esse moleque. Aí vem eles nesse momento depois da subida e atrás ali está o Bruno Pierozan. Nesse momento o 8º colocado, o Bruno Pierozan na categoria Elite é o 2º. Ó, você tá vendo aí, ó, na Pro, Rafa Reis, Luiz Senna Júnior, Léo Reis, Humberto Guerra Júnior e o Chris Bornemann. Esse é o top 5 da categoria Pro. Na Elite, Hernani Kuhn, Bruno Pierozan, Antônio Junqueira, Edgar Colamarino e Enzo Gianfratti. Era o primeiro, caiu para a 5ª colocação o Enzo. E na Super, o top 5 para Leandro Parisotto, Vitor Andrade, João Pedro Bortoluzzi, Rafael Velho e Gustavo Bortoloso. Leandro Parisotto que venceu a prova ontem com a punição do Thiago Sansana. Inclusive, não tinha vencido nenhuma nessa temporada, foi a primeira vitória dele. Tivemos aí 2 pilotos que ainda não haviam vencido na temporada, que venceram ontem aqui em Mogi Guaçu. E eu sou obrigado a comentar porque eu estou vivendo com esses caras há 2, 3 anos já e eu vejo o progresso de cada um. E eu não posso me furtar, não posso ficar quieto, não posso me calar nesse momento. Parisotto é um progresso só. A cada prova, a cada corrida, ele eleva o nível nível técnico dele próprio e culmina com resultados excelentes. Por exemplo, ontem chegou em 2º lugar atrás do Sansana, teve a punição do Sansana, ele herdou o 1º lugar e largou na pole. Hoje largou em 3º. Hoje, nesse momento, agora ele ocupa o 1º lugar. Ele guia muito também o Parisotto. E o Bernardo fazendo uma excelente corrida. Olha, já meteu por fora na curva 2 do Chris Bornemann. Já subiu, já deve estar agora em 5º, se não me engano, ou 4º. O Bornemann, você está vendo aí entre os carros do Bernardo Cardoso, na 5ª colocação. E esse número 343 aí que estava comentando o Pimenta, ó. Deu uma saída ali, ameaçou sair a traseira, dançou, trouxe o carro de volta para a pista. Então o que tem que fazer agora o Chris Bornemann? Acompanhar o traçado do Bernardo. Onde o Bernardo freia junto. Onde ele põe o bico do carro, a roda dianteira esquerda, por exemplo, na zebra, põe igual. E vai tentando abrir do 12, que é o Bruno Pierozan, que está atrás dele com uma ação excelente e com muito carro para ultrapassá-lo. O Bruno, que é da categoria Elite, não tem nada a ver com essa disputa do Chris Bornemann e do Bernardo, acompanhando ali mais a distância. Aí nós teremos já a chegada do Cardoso para ter uma briga legal nesse top 5 da categoria Pro. Faltando 3 minutos apenas, passa rápido, porque é bom passar rápido, né? Faltando apenas 3 minutos para terminar a corrida 2 da 6ª etapa.
chegando aí na metade do fim de semana, tem mais 2 provas hoje à tarde. Nós temos a largada da corrida 1 da 7ª etapa e amanhã, domingo à tarde, a corrida 2 da 7ª etapa. E o Rafa Reis acaba de cravar uma volta muito forte. 1:55,0. 4 décimos segundo mais rápido que ele fez ontem. Tá voando. O 301 Rafael Reis. Que venceu pela primeira vez na temporada ontem aqui no Velocitar. Apesar de ser um baita piloto, não tinha vencido ainda, né, Pimenta? Venceu ontem. Gostou de terminar na primeira colocação, de receber a quadriculada em primeiro, vai vencendo hoje também o Rafa Reis. E aí você tá vendo o irmão dele, ó, o Léo Reis, e tá brigando ali pelo segundo lugar com o Seninha. Tá distante, né? Vai conseguindo segurar bem o carro ali, o Seninha. Você tá vendo lá atrás o pelotão. Nós temos uma briga interessante nesse momento também na categoria Super. Leandro Parisotto vai tentando sustentar ali a sua posição. Aí você tem o Bortoloso. Esse pelotão é interessante, né? E ali... Tá bem agrupado, bem junto. E ali na disputa, o 22 com o Vitor Andrade, que ele subiu muito no posicionamento aqui do grid. Ontem largou em 40º, chegou em 23º. Quando eu falo 40º é no geral. Mas a categoria dele, que é a Super, que larga em grupos distintos. Primeiro larga grupo da Pro, depois a Elite e no fim do pelotão a Super. Ele largou em último da Super, 14º, 15º. Chegou lá na frente, em terceiro. O que aconteceu? Inverteu a posição, ele herdou a pole e largou na pole. E agora ele ocupa o segundo lugar, mas principalmente, o que eu quero dizer, 13º no geral. Entenda o que é isso para um piloto novo. É muito. Ele herdou uma posição só. O resto, olha, está na disputa. Parabéns. Vitor Andrade, uma promessa no automobilismo nacional. Vitor Andrade, que venceu na 5ª etapa da temporada em Santa Cruz do Sul, a corrida 1. Vai fazendo novamente um bom trabalho em Velocitar. E aí nós teremos os últimos metros já chegando. E aí você tá vendo, ó, o pessoal que tá lá na frente. A briga do segundo. Olha como é que abriu o Rafa Reis, né? E o Léo agora tentou colocar por fora na curva 1 o Seninha. O Seninha falou, aqui não, irmão. Olha lá, vamos ver. Ó, de novo. Ele meteu por dentro, travou tudo e tomou conseguiu, o X. ele conseguiu. Tardou a freada ali, precisou segurar um pouquinho mais, acabou recuperando. Boa manobra, claro, do Léo Reis, né? Mas não teve êxito porque o Senna Júnior também foi esperto na estratégia. Ele sabia que isso ia acontecer, deixou ele passar, evitou o toque e deu o X, deu o troco no Léo Reis. Boa disputa pela segunda colocação. E aí nós temos o cronômetro zerado. Reis, que tá lá na ponta, tá lá na frente. O piloto 3. Temos também, nesse momento, 117 está um pouquinho à frente do carro do Erval. O décimo do tempo dele, se ele virar 1:57,8, os 8 primeiros vão inverter. Mas vamos esperar mais uma volta, é a última. O que vai acontecer? Aí você tá vendo nesse momento, inclusive, viu, Pimenta? Nesse momento, abrindo a última volta ali, o Rafa Reis. Passa com o tempo de 1:57,056. Bem diferente. E nós temos ali o incidente com o carro do Bornemann. Acabou parando ali também o Bornemann. E aí no detalhe, o Rafa Reis, que vem para essa segunda vitória no fim de semana no Velocitar. Traz com muita tranquilidade, traz com capricho, com muito cuidado o seu carro. É a Copa Shell HB20. Com muita emoção nesse fim de semana no interior do estado de São Paulo. Bem rápido ali, ó. Vai se aproximando um pouquinho nesse momento Luiz Senna Júnior, mas está muito longe. A vantagem é muito boa nesse instante do Rafa Reis. Vai completar, terminando ali a subida. Vai completar em primeiro essa prova. E voltando a falar do temporal, que ele virou 1:55,0, é o melhor tempo de todo o final de semana. Até agora ninguém havia chego nesse patamar. Aí o Rafa Reis em primeiro. A descida
Vem para fazer a curva para a esquerda. Eu ia dizer o seguinte, eu não estou vendo o carro do Léo Reis. Eu só vi o carro do Senna Júnior, não vi do Léo Reis. Parou o Léo Reis na última volta. Estava na terceira colocação, Léo Reis. Tudo isso mexe muito pelo campeonato, hein? Muito. A pontuação vai ser bem diferente. Você viu agora há pouco dando sinal de luz, já comemorando ali com muita tranquilidade o Rafa Reis. Toda a frustração do piloto, o irmão. E ele vem para vencer, ó. Vem o Rafa Reis, vem para receber a bandeira quadriculada. Cruza em primeiro no Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu. Sinal de positivo, corrige ali, cumprimenta e vem para vencer também o Hernani Kuhn na categoria Elite. Vitória do Hernani Kuhn e na quarta colocação no geral. Que corridaça do Hernani Kuhn. E agora fica a expectativa da passagem também do Parisotto na categoria Super. Veio o Parisotto para fechar a volta e completar também na primeira colocação na categoria Super para Leandro Parisotto. E aí você tem na primeira colocação Rafa Reis, em segundo Luiz Senna Júnior e Humberto Guerra Júnior em terceiro. Os três primeiros em quarto e primeiro na categoria Elite, o Hernani Kuhn. Que corridaça do Hernani Kuhn. E na categoria Super, vitória do Leandro Parisotto. Tá aí no detalhe para você o vencedor Rafa Reis. Dobradinha, venceu a primeira da temporada e já venceu a segunda também. Aí você tá vendo a classificação geral e à direita você tem ali a classificação, a posição por categoria, né? Realmente a presença do Hernani Kuhn entre os 5 melhores, sendo o quarto no geral, é algo sensacional. Primeiro na categoria Elite, né? Então, Rafa Reis, Luiz Senna Júnior, Humberto Guerra Júnior, Hernani Kuhn, Beto Cavaleiro, Bruno Pierozan, que também apareceu muito bem nessa classificação geral, Antônio Junqueira, Cristiano Bornemann, o Pedro Perdoncini, que faz dupla com Rômulo Molinari em nono, e na categoria Elite chegando na quarta colocação, e o Parisotto entre os 10 primeiros, vencedor da categoria Super. E uma curiosidade, David, está aqui no nosso, na nossa sala, o CEO da categoria, o Daniel Freire, que indicou que entre os 10 primeiros no geral estão as 3 categorias. Olha que legal, curiosidade. Obrigado, Freire, um abraço para você. Isso nem sempre acontece, né? E isso é sinal também que os pilotos vão melhorando o seu desempenho com o passar das provas, né? Penchão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você viveu aí a temporada 2022 da sexta etapa da Copa HB20. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.